Olá, você está assistindo mais um vídeo do canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou o autista. E no vídeo de hoje vamos falar mais sobre alguns vídeos das palestras que ocorreram no dia 2 de abril do evento da revista Autismo. Para você que não sabe, dia 2 de abril foi o dia do autismo. Teve esse circuito de palestras promovido pela revista Autismo. Então, se você já gostou desse tema, dá um clique aqui no gostei e acompanhe o vídeo. Os vídeos que eu vou falar são o autismo ao longo da vida, autismo, um passo a passo para uma terapia eficaz, o que você precisa saber sobre hiperfoco, desafios do autismo no Brasil e a importância do ensino da fala para pessoas com autismo. O primeiro tema é o autismo ao longo da vida, de Fátima de Kwan, que é jornalista e mãe de autista. Ela é palestrante, especializada em autismo e desenvolvimento. Ela é escritora de textos sobre o tema e ela atualmente reside na Holanda, fazendo esse trabalho de conscientização do autismo desde 2004. Basicamente, a palestra dela não teve informações muito relevantes. Ela falou coisas que são importantes, mas não se aprofundou muito no tema. Não explicou como fazer, só explicou o que é ter que fazer. Ela pelo menos sai um pouco dessa linha de mãe azul, né? De que existe só autismo na fase infantil, mas que também existe autismo na fase da adolescência, na fase adulta. Ela até citou na fase da terceira idade, no caso. Outro ponto que ela chegou a abordar, vou até usar uma citação no vídeo dela, inclusive, que é essa: não que a gente queira mudar o autista, isso no caso sobre intervenções, tirar o autismo da criança, o que não é possível, mas é possível sim fazer com que ela progrida, fazer com que ela deixe de ter comportamentos que parecem ser que incomodam muito as pessoas na sua volta, não só em casa, mas fora de casa também. Então, se você entender um pouco o uso das palavras, você pode entender que não que a gente queira mudar o autista, tirar o autismo da criança, o que não é possível. Quem realmente não quer tirar o autismo não utilizaria uma palavra desse tipo, o que não é possível, sabe? Usaria um outro termo, porque esse termo ficou um pouco dando a entender de que ela quer que exista algum tipo de cura. Se existisse, ela ia buscar, por exemplo. E a outra parte da citação, né, de que incomoda muitas pessoas, é aquele clássico pensamento de que os autistas incomodam por causa da ecolalia, por causa do seu comportamento, o que seria comportamento inadequado, né? Que alguns insistem em utilizar, não é mesmo? Fica aqui o questionamento. Um outro ponto que ela fala sobre a sexualidade e sobre a escola, principalmente no ensino médio, onde tem essa questão da puberdade, enfim, do relacionamento que o autista tem com seus colegas de classe e que porventura acaba ocorrendo em algum tipo de bullying. Ela não se atentou nessa fala dela, ela desenvolve o raciocínio, mas ela não desenvolveu a questão de que o problema do autismo ser uma espécie de incentivador do bullying não é do autista, é dos pais dos neurotípicos que estão fazendo bullying com ele, porque o bullying é algo comportamental. Falam muito de autismo e comportamento dos autistas, então por que não falam dos comportamentos neurotípicos que utilizam da suposta normalidade, entre aspas, uma forma de subjugar o outro que é diferente? E no caso, quem faz o bullying são as crianças que são colegas de classe dele. E quem normalmente faz com que essas crianças tenham esse tipo de comportamento são figuras de autoridade, que no caso são os pais. Os pais devem se responsabilizar pelo que o filho faz na escola. Se o filho
acaba fazendo bullying com uma pessoa que é considerada diferente, o problema não está somente na criança que está fazendo bullying. E o problema não está nada no autista, nem na pessoa neurodiversa ou diferente perante os outros alunos, mas dos pais, porque tudo que a criança traz de carga de cultural, carga de questão de relacionamento entre pessoas, inclusive, obviamente, pessoas da mesma faixa etária, vem dos pais. Então, não dá pra simplesmente negar esse fator. E por último, mais ou menos importante do que ela falou, que eu preciso pontuar na palestra dela, foi uma outra citação que eu peguei dela, que eu vou falar agora. É relacionado ao autista na vida adulta. Por isso que é tão importante saber o que é o autismo, escutar as pessoas que conhecem o autismo por dentro, que são os próprios autistas, escutar os terapeutas, os profissionais, os cientistas. A questão fica um pouco complicado você utilizar uma afirmação dessa, né? Que a princípio realmente você tem que escutar os autistas, né? A coisa mais óbvia. Só que é uma mãe autista. Por que ela não está dando espaço para um autista? Quais são as dores dele? Quais são as necessidades, os anseios? Quais são os seus sonhos? Pesquisas relacionadas ao autismo feitas por autistas, que isso existe. Ou pode ser fora do autismo, pesquisas, qual coisas que autistas acabam fazendo academicamente, profissionalmente, enfim, nas artes, cultura, enfim. É um pouco complicado. Basicamente, ela não falou muita coisa. Foi mais uma embromação, né? Nada muito profundo, e é isso. Vídeo 2, Autismo, um passo a passo para uma terapia eficaz, de Fábio Coelho, psicólogo. Ele é especialista em autismo, ele é diretor de uma clínica especializada, no caso, em desenvolvimento infantil, e ele é sócio-diretor de uma instituição focada em cursos relacionados ao autismo, chamada Academia do Autismo. Ele basicamente falou coisas que já foram faladas em palestras anteriores, mas utilizou uma espécie de passo a passo. Eu identifiquei 3 passos. O primeiro passo é o vínculo entre o profissional, né, de psiquiatria com os familiares, a escola, enfim, justamente para obtenção de informações antes do atendimento à criança autista. Claro que ele não falou da criança autista, obtenção de informações diretamente com ela, porque é uma etapa prévia. E outra coisa que ele falou, que o modelo tradicional de como lidar com isso, da intervenção e todas as etapas não pode ser feita num modelo tradicional. Ele não especificou muito bem o que é um modelo tradicional, mas ao que a maioria que já presenciou coisas como ABA já deve saber. Passo 2 é avaliar a criança no ambiente escolar e no ambiente familiar. Creio que seja algo relacionado ainda na parte prévia, por exemplo, vídeos relacionados à criança agir de determinada maneira que, ao ver dele como profissional, acabe dando um sinal de alerta para algo que possa ser classificado como autismo. E por fim ele fala nesse passo 2 que tanto o ambiente terapêutico quanto o profissional precisa ser reforçador. Nada muito diferente do ABA, porque a ABA basicamente é um reforço para a criança agir de determinada maneira. E ele fala não só o profissional, mas o ambiente, porque ele até fala informações em relação à criança, que se a criança não quiser esse profissional, vai ser muito difícil desse profissional atender essa criança, porque já vai ter digamos assim, um conflito inicial. Aí tem a questão do atendimento, enfim, que ele faz regularmente com a criança autista, no caso, e que vai até o passo 3, que vai replicar essas técnicas que ele utiliza nas consultas, enfim, a terapia, para o ambiente familiar e escolar. Ou seja, os familiares e os educadores precisam saber essas técnicas para não ficar só na parte terapêutica, na parte da sessão, né?
semanal ou 2 vezes na semana, por exemplo. Eu nem preciso falar nada com essa questão de reforço, isso é praticamente ABA, ou seja, treinamento de cachorro. Eu já falei isso num vídeo anterior sobre estudos relacionados ao ABA, que eles não são conclusivos. Agora, a melhor palestra das 5 que eu vi, que é O que você precisa saber sobre hiperfoco, de Joanna Scher, que é autista e social media. Um pouquinho do currículo dela. Ela faz parte da Liga dos Autistas, que é uma liga formada só por autistas que fazem um circuito de palestras, que no caso esse circuito de palestras se chama Vozes do Autismo. Ela tem um blog sobre autismo, mas também fala sobre o tema nas redes sociais. E uma coisa interessante é que o hiperfoco dela fez com que ela adquirisse uma profissão, né, que é social media, web designer. Eu não vou falar muito sobre pontuações muito relevantes acerca dela, mas coisas que ela falou merecem ser replicadas aqui. Primeiro é a questão do hiperfoco, né, que é o tema da palestra, que é o interesse extremo em determinado assunto, objeto, qualquer atividade que a pessoa se interesse muito. Ela dá exemplo de pedras, hiperfoco em dinossauros, hiperfoco em alienígenas, esse no caso eu tô dando. Pode ser hiperfoco em alguma área específica do conhecimento humano, como a própria publicidade, o design, enfim. Claro que nem todos os hiperfocos vão poder ser utilizados no contexto profissional ou acadêmico, mas que o hiperfoco ajuda muito na questão do conhecimento sobre determinado assunto. Ela fala que é muito difícil uma pessoa acabar expandindo o seu hiperfoco. Vou dar um exemplo mais fácil. Uma pessoa pode ter hiperfoco em música eletrônica, mas mais especificamente em dubstep. Uma pessoa pode ter um hiperfoco em dubstep, mas se ela quiser expandir vai ser muito difícil, porque normalmente a pessoa acaba tendo, como ela tem um extremo interesse naquele assunto, ela pode eventualmente ter um hiperfoco em um assunto relacionado, mas nada além disso. Ela fala sobre a diferença dos hiperfocos entre meninos e meninas. Meninos acabam chamando mais atenção, então a questão do hiperfoco acaba vindo mais à tona, enquanto meninas, como são meio que educadas, entre aspas, a agirem como meninas mesmo, né, a questão de gênero, enfim, que está na nossa sociedade, elas acabam escondendo mais suas características de autismo. Tanto que é mais difícil diagnosticar em mulheres por causa disso, pela questão de gênero e a questão do machismo estrutural. O que não quer dizer que existam menos mulheres autistas, só é mais difícil pela questão da sociedade de diagnosticar. Ela fala coisas como se o hiperfoco pode mudar, e realmente pode mudar, pode trocar de hiperfoco durante a vida. O hiperfoco antigo pode voltar, a pessoa pode ter mais de um hiperfoco, ou ter um somente, pode ter um hiperfoco por toda a vida, ou pode trocar constantemente desse hiperfoco. Ela fala algo muito interessante, que é o que acontece durante o hiperfoco. Ela fala que basicamente o hiperfoco é uma espécie de transe, é como se a pessoa estivesse hipnotizada olhando aquilo. A interrupção faz com que a pessoa se sinta frustrada ou muito irritada, podendo até gerar algum tipo de crise. Claro que isso não dá margem para a pessoa não tirar a pessoa do hiperfoco, porque quando a pessoa está no hiperfoco, normalmente ela fica tão focada naquilo que ela acaba por não fazer necessidades básicas, né? Como ir no banheiro, tomar uma água, comer, por exemplo. Então é importante a pessoa, seja o pai, a mãe, o irmão ou o outro autista, simplesmente pedir para esse hiperfocado, né, que ele dê uma pausa de 5, 10 minutos para fazer necessidades básicas, enfim, tomar uma água, dar uma relaxada, uma espairecida, né, no caso. Ela fala só que tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir o hiperfoco com o savanismo, né, que é a síndrome de Savant. Basicamente, a diferença é que enquanto o autista, no seu hiperfoco, ele é muito focado, extremamente focado num assunto específico, o Savant, ele tem
tem uma extrema inteligência em um aspecto dentro da teoria das inteligências múltiplas, enquanto isso ele tem déficit muito grande em outras áreas. Por isso que é até comum você encontrar pessoas que são savant, que são muito talentosas na arte do desenho, na parte de códigos computacionais, né, de programação no caso, mas que acabam não falando ou acabam não se movimentando direito. Os benefícios do hiperfoco, primeiro, que é o mais óbvio, é que é uma forma de aprendizado da criança. A criança tá olhando algo, tá, no caso, se informando do tema que ela quer, que ela tá hiper focada, então ela tá em constante aprendizado desde que seja o hiperfoco dela, e que isso acaba levando para uma outra vantagem, que isso acaba se tornando uma espécie de profissão para ela. Eu dei o exemplo no início de profissionais da publicidade, comunicação, na parte de design, ou mesmo pode ser na TI mesmo, pode ser na área de filosofia, pode ser na área de biológicas, tudo depende de onde esse assunto hiperfocado pode ou não levar ela para uma profissão específica. Quem está de fora, né, ou seja, quem é o neurotípico, ele pode se interessar minimamente por esse assunto e começar a perguntar para esse autista algumas informações relacionadas a esse hiperfoco. O autista às vezes até gosta, porque ele gosta de explicar, porque é um tema que ele está dominando no caso. Aí ela fala para o ambiente familiar, uma outra vantagem é que o pai, a mãe, enfim, pode incentivar esse hiperfoco da criança, enfim, como uma forma dela se sentir mais segura e ter uma vida mais saudável, principalmente questão de aprendizado na escola. Ela só fala que tem que tomar um pouco de cuidado porque não é preciso incentivar 100%. Você obviamente vai incentivar, mas você apresenta outros brinquedos, outros materiais. De repente ela tem um hiperfoco em um desenho específico, que existe autistas que têm hiperfoco em um desenho animado. Em vez de você comprar estojos, produtos de escola que tenham essas imagens, você pode de vez em quando acabar comprando de uma outra franquia de desenhos ou um outro tipo de produto que saia um pouco do hiperfoco dessa criança. Aí uma das últimas coisas que ela fala é sobre o tripé do autismo. Vou fazer uma citação do que ela falou, que é a seguinte: são características que precisam necessariamente estar presentes na pessoa para que se desconfie que ela seja autista. O primeiro são os comportamentos restritivos e repetitivos, que são os famosos STEAMs, né, que são os movimentos repetitivos, ou como usam na questão psiquiátrica, ou até alguns pais utilizam esse termo, movimentos estereotipados. O segundo fator que ela fala é a dificuldade na socialização, não confundir com a ausência, porque são duas coisas diferentes, porque assim, o autista não que ele não queira se comunicar, ele só não quer tanto assim, e principalmente da maneira oral, né? Em terceiro e último, é a dificuldade na linguagem verbal e não verbal. Aí entra uma série de fatores, expressões faciais, questão de placas, dificuldade em saber se a pessoa está sendo sarcástica ou não, se ela está sendo irônica, dificuldade em utilização de metáforas, por exemplo. Então, basicamente, esses são os três fatores, o tripé do autismo, né? Comportamento restrito e repetitivo, dificuldade na socialização e dificuldade na linguagem verbal e não verbal. Basicamente, essa foi a palestra dela. Eu gostei bastante, foi a melhor palestra que eu assisti dessa leva de 5 que eu fiz. E vamos pro próximo. Desafios do autismo no Brasil, de Carlos Gadia, médico neuropediatra. Ele é professor, além de diretor médico da Tismo Biotech Company do Brasil. Eu não vou entrar muito no que ele fala, mas tem alguns pontos interessantes que devem ser colocados aqui. Ele fala muito do contexto do Brasil em relação ao tema do autismo, que enquanto há crianças que são bem atendidas em consultórios especializados, há pesquisas relacionadas à área, mesmo que ele tenha colocado o fato de que o investimento em pesquisa na área médica e principalmente na área da saúde mental
seja muito baixo, no caso, ele fala que a pesquisa está encaminhando bem, mas enquanto tem esse fator, há o fator de que há famílias que não têm condições de ter um tratamento para o seu filho autista, muito por conta de que questões financeiras, há inclusive autistas que são acorrentados dependendo do tipo de família que de repente a mãe não sabe ou o pai não sabe como lidar com esse autista. E o autista, por exemplo, tem alguma questão sensorial que acaba fazendo com que ele fique mais agressivo e tenha um destino horrível, que no caso é ser acorrentado, ficar o dia inteiro em casa. Ele fala que as ONGs feitas pelos pais dos autistas são a vanguarda do tema do autismo no Brasil. Eu acho isso um pouco perigoso, porque as ONGs são organizações não governamentais, ou seja, elas podem receber dinheiro privado, inclusive é um dos maiores dinheiros que as ONGs no geral acabam recebendo. E as instituições privadas, seja lojas, empresas em geral, elas têm interesses próprios. Então isso acaba fazendo com que o tema do autismo seja dominado por pais e mães de autistas que recebem dinheiro de outros pais e mães de autistas, muito provavelmente, e também da área médica, da área psiquiátrica mais especificamente, que queiram utilizar da narrativa de que precisa ter uma intervenção pro autista, porque senão ele não é considerado uma pessoa normal, basicamente fomentando esses tipos de terapias como o próprio ABA. Aí ele fala de algumas barreiras que existem nessa questão do autismo, e eu vou me atentar a duas delas, que são os sistemas de saúde bem centralizados e a ausência de formação adequada, bem como o número baixo de profissionais no Brasil. Eu vou fazer agora uma citação de uma reportagem feita pelo jornal O Globo, que fala sobre a suspensão de novos cursos relacionados à área da medicina. É uma notícia de 2019, que o MEC estava pretendendo revogar essa limitação e que meio que entrou em embate com a própria área médica. Então segue a citação. Para o médico Diogo Leite Sampaio, vice-presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, dizer que há risco de um apagão de médicos é falta de conhecimento da realidade. Primeiro, não faltam médicos no Brasil. Segundo, não se resolve o problema com mais escolas. Isso é pressão de mercado, um sintoma da velha política. A expansão não se reflete em mais qualidade no serviço. Ainda em 2018, o exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, reprovou 40% dos recém-formados. Cerca de 70% dos avaliados não sabiam medir a pressão arterial e 68% não acertaram os procedimentos que devem ser adotados em pacientes com sinais de infarto. Para o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, os profissionais com melhor formação só migrarão para o interior quando houver estrutura de trabalho adequada. Então, há uma espécie de jogar o problema para outro órgão. No caso, o governo basicamente precisa que haja mais profissionais de medicina em outros locais do país. Em contrapartida, os profissionais de medicina falam que não há estrutura. Isso me parece um pouco uma postura antiprofissional da medicina, porque tudo bem, você pode não ter uma estrutura, mas você tem o conhecimento. O conhecimento que inclusive poderia salvar vidas, e que obviamente o governo federal, né, em 2019, estava pedindo, né, por meio do MEC, a revogação dessa limitação de abertura de cursos relacionados à área médica. Muito por conta da questão dos mais médicos, né, que teve a questão política dos cubanos, que o governo Bolsonaro achou que, de uma maneira muito errada, óbvio, mas achou que médicos cubanos não deveriam estar no Brasil, tinham que fazer revalida, sendo que a medicina cubana é considerada melhor que a brasileira. Em contrapartida, os profissionais de medicina falam que a abertura de novos cursos não quer dizer que vai ter mais qualidade, mas aí o problema é deles, porque se
os próprios profissionais não sabem fazer coisas consideradas básicas relacionadas à área médica, isso não tem a ver com o governo, isso tem a ver com as próprias instituições de ensino superior. E é óbvio que se você aumentar a quantidade de cursos, isso não vai se refletir na qualidade de ensino, mas isso pelo menos pode fazer com que haja uma quantidade maior de profissionais que possam inclusive ir para lugares mais afastados, que os próprios médicos de regiões mais ricas, entre aspas, ou capitais, enfim, não vão. Então eu creio que, obviamente, o governo não facilitou, porque ele tirou os médicos cubanos do programa Mais Médicos, mas em contrapartida os próprios médicos são um problema, porque eles limitam o acesso à universidade e ainda por cima eles não aumentam o número de cursos, ou seja, não tem um número de profissionais cada vez maior na área de medicina, sendo que a gente é um país praticamente continental, Brasil, e fica nesse jogo de gato e rato, enquanto um fica jogando a responsabilidade pro outro, enquanto pessoas precisam de atendimento. Obviamente isso é uma área médica no geral, mas que pode ser aplicada dentro do contexto da psiquiatria, e mais especificamente do autismo. E no final, o Carlos fala que... E no final ele fala sobre tratamentos que são ou não são cientificamente comprovados. O primeiro, que são realmente cientificamente comprovados de acordo com ele, são os tratamentos relacionados ao comportamento. Ele não falou especificamente de aba, TIT, mas entende-se que seja esses tratamentos. Eu já falei sobre o ABA, eu já falei sobre o TIT, eu já falei sobre o PEX. Não vou me estender muito disso, mas eu já falei sobre ser ou não cientificamente comprovado. Principalmente o ABA, que não tem pelo menos provas muito concretas de que realmente sirva para alguma coisa. E ele fala também dos não cientificamente comprovados, que no caso é a terapia de choque, que isso é óbvio do óbvio, você não vai simplesmente usar uma terapia de choque numa criança, num adolescente ou adulto, autista ou não autista, neurotípico ou neurodiverso, porque isso é uma tortura. E um dos tipos de terapia que ele falou também que não é cientificamente comprovado, que é a dieta sem glúten ou sem caseína, que basicamente pega a maioria da alimentação das pessoas, por exemplo, pão, leite, enfim, alguns tipos de doces. Por último, mas não menos importante, Celso Goios, psicólogo e professor, ele dá a seguinte palestra: a importância do ensino da fala para pessoas com autismo. Aí que mora o problema, porque eu não peguei muitas coisas dele, mas vocês já vão saber. Ele trabalha com análise do comportamento aplicada, que traduzindo é um ABA, e ele é coordenador do Instituto Lagmiguier da Universidade Federal de São Carlos. São 3 pontos que eu acabei pegando dele. O primeiro é que a falta de intervenção precoce prejudica na fala, que compromete a questão da adaptação. Ele fala que o atraso na intervenção prejudica na linguagem e, consequentemente, na adaptação de outras áreas. Eu fiquei me perguntando, e as pessoas mudas? Mas provavelmente era só um questionamento meio bobo, mas seguindo o vídeo e acabei achando mais coisas. Basicamente ele segue muito essa linha do ABA. Vou dar uma resumida, que basicamente ele quer que a pessoa não oralizada acabe se tornando oralizada, porque o mundo é oralizado e as crianças, adolescentes, adultos autistas precisam se adaptar a esse mundo. Ele praticamente ignora, joga no lixo toda uma neurodiversidade, toda uma diversidade da deficiência, no caso, a questão dos mudos, os próprios autistas, enfim, neurodiversos em geral. Só que aí ele falou uma coisa que eu precisei gravar aqui no bloco de notas e jogar para vocês. Uma citação dele. Segue:
A fala diferencia os seres humanos dos infra-humanos. E é isso que todos nós queremos para os nossos filhos. Basicamente ele estava falando sobre fazer com que a criança tenha mais uma oralidade. Mas se atente a essa frase. A fala diferencia os seres humanos dos infra-humanos. Infra-humanos são humanos que não devem ser considerados humanos. Ele usou o exemplo de animais. Só porque animais não falam, quer dizer que não são seres vivos. Obviamente não são seres humanos, mas pegou muito mal pra mim essa frase, porque só porque uma criança, um adolescente não sabe ter uma oralidade, quer dizer que ela não é humana, ela é uma infra-humana. E é isso que todos nós queremos para os nossos filhos, ou seja, uma visão muito mãe azul, muito mãe e pai de autista, que quer que o seu filho seja consertado, entre aspas, né? Senti raiva olhando isso, essa palestra, porque o cara tem uma visão que me lembra eugenia. E isso é muito perigoso. Não se fala que a diferença entre o humano e o não humano é a questão da fala. Porque existem pessoas mudas, pessoas que não falam oralmente, não se comunicam oralmente. Eu não preciso nem pesquisar nada relacionado a isso. Já dá a entender que isso não pode ser dito. Ele pode ter 30, 40 anos de aba, de especialidade em alguma técnica de intervenção, mas você não fala isso, não pode falar isso. Colocar simplesmente uma pessoa numa condição inferior como um ser humano, isso é eugenia. Esse Celso Goios, ele deveria pedir desculpas pelo que ele falou, porque primeiro, um autista não precisa necessariamente se adaptar a um mundo oralizado. Segundo, que um autista, só porque ele não tem uma oralidade ou tem uma oralidade defasada, não quer dizer que ele não seja um humano pleno. E terceiro, que isso acaba afetando, essa frase, nem só os autistas, mas toda uma comunidade muda. Quer dizer que um mudo que não sabe falar oralmente e utiliza das libras, ele é considerado como um infra-humano. Realmente patético essas frases, essa palestra em si. Mas enfim, eu não vou entrar muito mais nessas questões, porque já tá me dando um desgosto, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou das 5 palestras, dessa palestra do Hiperfoco, a palestra dos desafios do autismo no Brasil. O que você achou dessa frase do Celso Goios, frase abominável e eugenista, de que infra-humanos são pessoas que não têm uma oralidade. Enfim, deixa aqui o seu comentário para saber o que você acha, pra gente realmente bater um papo. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as atualizações e compartilhar o vídeo para seus amigos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau!